Deus quer estabelecer na terra agora, para a salvação das almas, a devoção ao meu imaculado coração. Para isto, vim pedir que o Papa faça uma consagração do mundo e a Rússia ao meu imaculado coração. Quem abraçar, somos nós, né? Quem abraçar esta devoção e rezar o meu rosário todos os dias, prometo as graças necessárias para salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro, né? Então, nós temos dois detalhes aqui. Primeiro, que eu estou cortando as profecias, que seria muito longo, teria que explicar uma por uma, né? Os três, chamados três segredos. Na verdade, era um segredo dividido em três partes, né? Mas, o que interessa para nós hoje, né, como a senhora falou, vai depender se nós vamos atender ou não o pedido dela, né? Se os homens se converterem, haverá paz. Se os homens se converterem, já estamos vendo o que está acontecendo aí, né? E aí o que acontece? Então, o nosso objetivo é que as pessoas entendam o que nós temos, qual é o nosso papel, o que eu tenho que realmente realizar nessa história, né? Os homens não se converteram, globalmente falando, mas e eu, como é que eu me encaixo nessa história? Uma história que é cada um de nós naquilo que ela pediu. Olha, e também eu acredito que seja a única aparição de Nossa Senhora que ela convoca o Papa, né? A gente vê outras aparições de Nossa Senhora posteriores, a gente não vê ela convocar o Papa. Em Fátima ela convoca, né? O Papa deverá fazer uma consagração do mundo e a Rússia ao meu imaculado coração. Então, ainda que eu estou contando aqui os detalhes, mas na verdade nós só falamos o Papa em união com os bispos da Igreja do mundo inteiro, em união com os bispos, né? Então, nós só convoca o Papa e todos os bispos da Igreja, né, do mundo inteiro, a fazerem uma consagração oficial do mundo e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. São as palavras de Nossa Senhora. Por que nós só convoca o Papa? Primeiro porque o Papa, ele é o único homem na Terra que tem os dois poderes juntos, né? Já viram a bandeira do Vaticano? São duas chaves, né? Uma dourada e outra prateada. Por isso que a bandeira também é dourada de um lado e branca do outro, né? A bandeira, a chave dourada é uma referência ao que Jesus falou: tu és pedra, esta pedra edificarei minha igreja. Te darei a chave do céu e da terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu, né? Bom, é claro que isso se refere à infalibilidade em questão de fé e moral. Essas zoadinhas aí. Então, se refere a uma questão de fé e moral, dogma, né? Se o Papa ele torce para um time, por exemplo, né? Eu não sou obrigado a torcer para o meu time. Se o Papa toma uma posição política que eu vejo que não está de acordo com a vontade de Deus, não estou obrigado a seguir aquela posição política, né? Se o Papa toma uma posição porque ele não fala assim, seria bom talvez fazer desse jeito aqui. Isso não é ordem, não é infabilidade. Infabilidade é quando fala, decidimos que essa é cátedra. Cátedra quer dizer cátedra de São Pedro, vamos dizer assim, o trono de Pedro, né? Essa cátedra que o católico deve acreditar na Imaculada Conceição, é um dogma de fé. Aí sim. Entendeu como é? Né? Ou se ele coloca assim, tal pecado, quem cometer tal pecado assim estará excomungado da Igreja Católica, documento oficial, né? Foi decidido, por exemplo, uma coisa que acho que todo mundo sabe, né? Aborto é excomunhão ipso facto, está excomungado da Igreja Católica. Quem cometeu, não estou falando de aborto espontâneo, estou falando de aborto provocado pelo assassinato de crianças, né? Então, o aborto é um pecado que a Igreja considera de tal maneira cruel que quem cometeu está excomungado. Como é que volta então depois que está excomungado? Ele está fora, comungado que é comunhão, se separou da Igreja, né? Portanto, se separou do corpo de Cristo, está separado do céu, está separado de Deus. Como é que eu faço para reunir? Da mesma maneira que quando eu cometo o pecado mortal, me confessando. Agora, antes do Papa Francisco, para eu conseguir esse perdão da excomunhão, não era qualquer padre, né? Então, a igreja passou por vários procedimentos. Com o Papa João Paulo II, o que aconteceu com o Papa João Paulo II? Ele autorizou o bispo da sua diocese a autorizar 3 padres da diocese para levantar essa excomunhão. Então, até o Papa João Paulo II.
Chegou o Papa Bento XVI, continuou a mesma norma. Chegou o Papa Francisco, ele por um ano, ele disse, naquele ano da misericórdia, ele autorizou todos os padres da Igreja Católica do mundo inteiro, na confissão, a levantar essa excomunhão. Quando acabou o ano, perguntaram para o Papa Francisco, volta à regra anterior. Ele disse, não, ainda continua essa regra indefinida, depois eu vejo quando é que eu vou voltar à regra anterior. Então ficou indefinido, mas não é um direito adquirido, é um privilégio concedido. Qualquer hora pode voltar a ser só 3 padres que o bispo decidir, né? Eu estou falando um aqui, tem outros também, né? Tem outros até mais polêmicos, que gera um pouco mais de polêmica. Esse aqui, porque eu sei que todo católico sabe que isso é uma lei da igreja, mesmo aqueles que às vezes acabam cometendo, sabem que estão errados, né? Aí depois eu já encontrei várias pessoas, inclusive um dos pedidos de Nossa Senhora é a devoção no primeiro sábado, né? Nossa Senhora pediu a consagração, o texto e a devoção no primeiro sábado. E tinha algumas pessoas que ficavam muito amigas nossas, e a gente fazia no primeiro sábado lá na paróquia de São João do Tauá, porque tinha confissão do Padre Cabral na época, né? Agora ele já se aposentou e está na Itália. E ele, o Padre Cabral, fez uma promessa para Nossa Senhora que todo primeiro sábado ele ia estar lá. E realmente ele cumpriu durante 10 anos essa promessa aí, né? Aí chegou uma mulher e falou, não, eu insisti tanto com ela para ir no primeiro sábado que ela foi. Depois acabou o primeiro sábado, no domingo ela me ligou, que bom que eu resolvi atender o seu pedido e fui lá me confessar com o Padre Cabral. Porque eu já tinha tentado fazer o primeiro sábado, e quando eu cheguei, ela que contou, né? Quando eu cheguei para o Padre Cabral, eu disse, Padre Cabral, eu vim aqui por causa do Wesley, que ele insistiu, mas olha, eu já tentei fazer o primeiro sábado, não posso fazer, porque nenhum padre pode me perdoar. O padre olhou assim para ela, o Padre Cabral, né? Como é, minha filha? Não pode me perdoar o quê? Porque eu já fui, naquela época ele não tinha a lei atual, né? Era o Papa Bento, né? Aí ele disse, não, porque eu quero fazer o primeiro sábado, eu me converti com a visita de Nossa Senhora, eu era espírita, e eu vivi uma vida assim, completamente alheia à regra católica. E cometi abortos. Não? E aí os padres disseram que eu não tinha, que não podiam me absolver. Aí ele falou assim, pois minha filha, você veio no local certo, eu sou um dos 3 padres da diocese que pode levantar essa excomunhão e te dar a absolvição, e você pode voltar a comungar. Só que ela nunca tinha me contado esse detalhe, né? E aí, depois que ela conseguiu a graça, ela me contou, olha, que bom que eu fui lá. Se eu não tivesse ido até hoje, não ia poder comungar, né? Outro dia ela me ligou, olha, quer contar uma novidade, que foi? Agora eu sou uma mulher de rosário diário e comunhão diária. Todo dia estou comungando. Depois que sai do meu emprego, passo ali na prainha ali e comungo o corpo de Cristo, né? Avançando sempre, né? Na perfeição, na graça divina, né? Então, eu estou explicando aqui por quê? Porque o Papa ele tem um poder da chave, que liga o céu e a terra. Agora existe, claro, um certo diferencial em cada coisa que ele pede. Tem coisas que ele não pode fazer, que nem o Papa pode fazer, né? Então, existe vamos dizer assim, um certo limite nisso daí. Não é assim, o Papa agora diz que todo mundo tem que usar rosa, vamos todo mundo usar rosa, vermelho, azul, verde. Não é assim que funciona, né? No entanto, ele tem esse poder da chave, do céu e da terra. Agora, tem a chave prateada. O que é a chave prateada? Né? É que o Papa, ele além de ser o chefe da igreja, ele é considerado o quê? Um monarca. Ele é o rei de Roma. E Roma, ou o Vaticano, o Vaticano, é um país. Portanto, o Papa é um chefe de Estado. Né? E como chefe de Estado, até os países comunistas às vezes têm que aceitar ele. Né? Ele tem que dar todas as honrarias para ele e tal, etc. Né? Então, aí a gente entende por que Nossa Senhora pediu o Papa para fazer essa consagração. Porque o Papa é o único homem da Terra que junta os 2 poderes juntos. O poder espiritual e o poder secular, o poder de rei. Né? Então, ele consagrando o mundo e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, ele vai, mesmo que essa consagração não entra o poder da chave, não entra a infalibilidade papal, não entra o dogma de fé, mas o fato dele, representando todas essas 2 chaves, entregar o mundo ao coração de Maria, diante de Deus, tem um valor imensurável, um valor assim, que não tem como a gente pesar, né? Mas por que não só falou a Rússia, né? Não falou o Brasil, falou China, falou, né? Esse aí foi um mistério que, na época, muita gente perguntou para a Lúcia, né? Hoje a gente entende melhor, né?
Maria Lúcia, por que a senhora mencionou? Não o mundo inteiro? Para que mencionar um país? A Lúcia disse, eu não sei. Me perguntaram o que a senhora falou, eu estou dizendo. Agora, por quê? Não sei. Né? Bom, Nossa Senhora falou depois para a Lúcia que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Ainda não tinha acontecido aquela revolução bolchevique, comunista, né? Então ninguém entendia direito por que isso. Hoje nós entendemos, né? E os padres exorcistas até eles dizem que para a gente poder exorcizar um demônio, a gente tem que descobrir o nome do demônio. Então, a gente descobrir o nome do demônio fica mais fácil de exorcizá-lo. Assim também, consagrando a Rússia com o nome de Rússia, né? Não existia a União Soviética, né? Então, era uma maneira de dizer assim, olha, a senhora vai assim, bloquear os erros da Rússia. Mas essa consagração não foi feita como a senhora queria, e o mesmo Papa João Paulo II ainda fez, foi 3 ou 4 consagrações, só a última consagração que a Lúcia mandou uma cartinha. Agora sim foi feito como a senhora pediu. Porque sempre esquecia um detalhe, ou era só o Papa e esquecia dos bispos, ou então era o Papa e os bispos esqueciam de mencionar a Rússia. E aí Nossa Senhora dizia para a Lúcia, Nossa Senhora dizia para a Lúcia, não foi aceita a consagração porque faltou. Tem que ser nos termos que Nossa Senhora tinha dado. Aí o Papa conseguiu fazer uma vez, estava no Vaticano, pediu para o helicóptero ir até Portugal, pegar a imagem peregrina, que é exatamente igual a essa, né? Trazer até Roma, que está tendo um símbolo de vários bispos no mundo inteiro, inclusive a igreja ortodoxa estavam lá também, e aí depois da cesta, sabe o que é cesta? Cesta, todo padre sabe o que é cesta, depois do almoço tem que ter o cochilo, né? É onde aparecem umas barriguinhas, né? Azeada. E aí depois da cesta o Papa chamou todo mundo lá para fora, né? Aí o helicóptero não tinha como descer ali com umas cordas assim, Nossa Senhora, tiraram o andor, e aí ele falou, verdadeiramente aqui estão reunidos todos os bispos da Igreja Católica, e em nome de todos os bispos e no meu poder de Papa, eu consagro agora o mundo e a Rússia ao vosso imaculado coração. Aí a Lúcia mandou uma cartinha, agora foi atendido o pedido de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora disse, agora sim eu aceitei. Porém, tem gente que duvida ainda, é outra história, né? O fato é que o próprio Papa João Paulo II disse depois, eu fiz a minha parte. Mas é preciso que as pessoas também queiram se unir a isso, fazendo junto comigo essa consagração. Né? E depois ele comentou também assim, foi dado remédio a um doente em fase muito terminal. Qual é esse doente? O mundo. Né? Era para ter feito essa consagração lá atrás. Foi feito em 84. Então, nós estamos com o mundo na UTI. Podemos amenizar, se a gente não conseguir impedir as consequências do pecado, podemos amenizar. E como é que a gente pode amenizar? Aonde Nossa Senhora entrar, cada coração que aceitar esse pedido de Nossa Senhora e se entregar a ela, estará fazendo junto comigo a sua consagração e estará amenizando esses problemas no mundo inteiro. E é por isso que Nossa Senhora entra sem a coroa. Porque a partir do momento que a família coroa Nossa Senhora, ela já está dizendo junto com o Papa, eu amo e quero servir. Então a coroação para nós é uma consagração, né? Quando eu coloco o texto na mão de Nossa Senhora, aí eu já estou dizendo sim ao segundo pedido de Nossa Senhora, que é de rezar o texto todos os dias, na verdade o rosário, né? Mas aí entra uma discussão sobre o assunto, né? Dizem que alguns chegaram para a Lúcia e disseram, Lúcia, 3 terços, agora é 4, né? 3, né? 3 terços todo dia. Não pode ser um só não, é muita coisa, tem os afazeres, né? Aí a Lúcia teria perguntado para Nossa Senhora e Nossa Senhora respondeu, olha, se não conseguir um terço, tem que fazer a consagração e rezar pelo menos um. E aí se fizerem isso, ainda assim eu darei as graças prometidas. Quais são as graças prometidas? Salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Entendeu? Bom, esse é um lado da moeda. Agora existe outra versão. A versão que é uma linguagem popular, porque os portugueses, na época, né, até hoje tem alguns assim, eles chamavam o objeto. Esse objeto que a gente chama de terço, eles chamavam de rosário. Né? Inclusive, as minhas avós, tanto do lado espanhol como na avó brasileira, eu me lembro quando era pequeno que elas não chamavam de terço mesmo, eles chamavam de rosário. Né? Às vezes falavam, vamos rezar o texto, mas o objeto eles chamavam de rosário. Né? Então é uma questão de cultura, de linguagem. Então, quando Nossa Senhora pediu o rosário, na cabeça de muito português ficou que era um terço. Aí a discussão sobre o assunto. Né? Mas em outras aparições posteriores a Nossa Senhora,
onde, aliás, ela não pede a consagração, mas pede a reza do terço. Aí ela fala que é para rezar o rosário, né? Você pega lá em Simples, não só pediu o rosário. Você pega, em Simples foi aqui no Brasil, em Pernambuco, né? Nossa Senhora das Graças, 1936, né? Você pega em 88, lá em Akita, no Japão, Nossa Senhora fala que é o rosário. É necessário o rosário para amenizar as consequências do pecado do mundo e as tragédias que viriam, né? Então sempre Nossa Senhora está pedindo o rosário. Você pega o Nossa Senhora das Lágrimas, por exemplo, em Campinas, que é um pouco antes de Simples ainda, vai de 30 a 35, né? Nossa Senhora, Jesus, no caso da primeira aparição foi Jesus manietado, e ele fala: olha, minha mãe virá pedir uma devoção nova, que é a devoção do Terço das Lágrimas. Mas mesmo assim, Nossa Senhora depois fala do rosário. E a irmã que conversou com Nossa Senhora das Lágrimas, ela faleceu numa cadeira rezando o rosário. E só achou que ela estava dormindo, né? Porque tem gente que cochila, né, no rosário, dormindo no texto, né? Senta na cadeirinha, todo assim. Aí a pessoa, nossa, ela dormiu rezando o texto. Aí passou muito tempo, né? Foram lá mexer nela, estava maravilha, morreu rezando o rosário, né? Mas ela rezava o rosário das lágrimas e o rosário comum. O rosário comum não é para ser abandonado é só um acréscimo, né? E o Terço das Lágrimas foi dado para o Brasil em 1930 a 35, irmã Amália. Já ouviram falar, não? Não só das lágrimas? Não? Só já ouviram, vocês daqui não. Já ouviram falar? Essa oração você já ouviu? Ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal? Sim. Já ouviram? Essa já ouviu. Não viu falar na sua lágrima, mas ouviu lá a oração. Mas você nem a oração não ouviu. E vocês? Sim. Já ouviu falar? Não, é mesmo. Eu vou dar uma dica para vocês. Depois vocês entram no YouTube, no canal Mensageiros de Fátima Brasil. Mensageiro de Fátima Brasil, né? E aí vocês procuram lá, se inscreve, né? Lógico, dá o like, né? Mas aí você procura lá, apareceu Nossa Senhora em Campinas. Está escrito Campinas, né? E ali tem meia hora mais ou menos, contando toda a história, que é muito bonita e vale muito a pena, né? A irmã Amália, ela inclusive, Nossa Senhora pediu dela as chagas, igual do Padre Pio, né? Só que não só as chagas nas mãos, pediu também a chaga na mão e a coroa de espíritos, né? Pela conversão do Brasil, né? Pela conversão dos brasileiros. Impressionante, né? Aí quando vocês acharem lá, depois se vocês gostaram do canal, aí vocês procuram lá Nossa Senhora de Erechim, que é Nossa Senhora de Santa Cruz. Aí se vocês acharem que é interessante a Nossa Senhora das Lágrimas, vocês vão ficar mais impressionados ainda com a de Erechim. Só que a de Erechim é só 15 minutos, é mais curto. Foi resumido um pouco mais, né? A história é engraçada, porque a de Erechim a história é mais longa, é a aparição mais longa da história da igreja, é de Erechim no Rio Grande do Sul. Foi de 44 a 88, 5 vezes ao ano, como Nossa Senhora disse para ela, ia aparecer 5 vezes ao ano. E no ano que a vidente ia falecer, ela disse: esse é o último ano. Esse ano você vai embora para o céu comigo. Entendeu? Só que daí o caso dela é mais da que viu Nossa Senhora. Nossa Senhora pede uma coisa ainda mais radical ainda para ela, o sofrimento mais radical do que o da irmã Amália, né? Aí vocês vão ver lá de Erechim. Aí, como as mensagens são muito parecidas umas com as outras, resumindo para 15 minutos e dar só o contexto, né? Para poder as pessoas entenderem melhor, né? E é mais impressionante ainda do que são as 3 aparições que nós temos no Brasil que a igreja autorizou já assim falar, né? Divulgação, né? A Senhora das Lágrimas, 1930 a 35, Simples 36 e Erechim 44 a 88. Tem mais 3 ainda, mas está só no gatilho ainda, né? Tudo isso no século XX, né? E o século XX, não só no Brasil, como no mundo inteiro, não sei se está no Guinness Book, mas até onde a gente saiba, é o século que mais teve a aparição da Virgem Maria no planeta Terra. Calculado, parece que é 248 aparições de Nossa Senhora no planeta Terra. Começando com Fátima, número 1. Depois foi até, né, chegar perto do ano 2000, né? E todos os Nossa Senhora têm muitas mensagens muito parecidas, né? Conversão, oração, penitência. Depois ela fala o que ela quer
daquela situação. No caso do Brasil, ela fala mais relativo ao Brasil, as coisas que estavam acontecendo no Brasil e que iriam acontecer no Brasil. No caso de Fátima, ela fala uma linguagem para o mundo inteiro, né? Bom, mas a solução é sempre o que nós vamos pedir em Fátima: consagração e o texto. Agora, a devoção do primeiro sábado, que é o terceiro pedido de Nossa Senhora de Fátima, tem que ficar a cargo de vocês, né? Aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção: confissão sacramental, comunhão, rezar um terço, pode ser um terço. Se já reza um terço, é o mesmo. E parar 15 minutos para fazer uma meditação e um mistério do rosário, com uma única intenção. Tudo isso aqui, os 4 elementos, os quatro devoções, né? Com a mesma intenção, em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Achou o canal, moça? Não estou procurando, está faltando isso que você está falando. Ah, você estava procurando o canal, você que não achou ainda? Não. Mensageiros de Fátima Brasil. Não, isso eu já não sei. Bom, então o primeiro sábado, confissão, comunhão, rezar um texto, para 15 minutos para meditar o mistério do Rosário, com a intenção de desagravar os pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Foi aí que ela viu a mãozinha dela, com o coração secado, com uma coroa de espinhos, e falou que não era a coroa de Jesus, mas eram os pecados da humanidade que magoava e feria o coração de vossa mãe. Agora olha a palavra interessante, quem me deste consolo, primeiro sábado, eu, Nossa Senhora, e meu divino Filho, seremos seu consolo na terra e a sua alegria eterna no céu. Bonito, né? Agora a confissão pode ser 8 dias antes ou 8 dias depois, tá certo? Não precisa ser necessariamente no sábado, porque alguns problemas, você pode não poder atender todo mundo no sábado, aí pode ser 8 dias antes, 8 dias depois. Pode ser em particular ou pode ser em grupo, né? Este ano nós vamos começar a fazer o primeiro sábado em grupo, na paróquia Nossa Senhora da Piedade, né? 1 hora antes da missa da tarde, porque acho que é 5 horas, a missa acho que é 6 horas, né? Não, a missa é 5 ou 6? 5. Se a missa for 5 horas, nós vamos começar 4 horas. Se a missa for 6, nós vamos começar 5 horas o terço, né? E tem que ser batido no relógio, mesmo que tenha ninguém, chegou ninguém ainda, não interessa, a gente começa o terço, depois é a 15 minutos de meditação e depois é a Santa Missa. Agora a confissão fica a casa de cada um. Então aí fica a dica, né? Quem quiser fazer em conjunto, a partir de fevereiro, né? A partir do dia 3 de fevereiro, que é o primeiro sábado, estaremos lá na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, atrás da Rádio Dom Bosco ali, né? E curiosamente, coincidentemente, ou não, providencial, não sei, né? Também vai ser o mesmo dia que nós vamos fazer 22 anos de casado. E diga de passagem, é 22 anos de casado e 22 anos acompanhando Nossa Senhora. Porque quando a gente se casou, que a gente foi fazer a experiência missionária, aí tinha uma senhora que estava com câncer, que pegava todo o estômago e uma parte do intestino, tocou na imagem, pediu a graça e saiu curado. E para o seu fato também. Aí por causa desse milagre que a gente consagrou a nossa vida a essa missão, né? Foi esse milagre que motivou a nossa entrega total a essa missão. E agora vamos convidar vocês também a fazer essa entrega, não tão radical como a nossa, né? De ver da missão para a missão com a missão, porque a gente vive da missão para a missão com a missão, né? Mas eu pedi que vocês entreguem as suas vidas como vocês já têm, né? E que a sua vida seja uma missão dentro daquilo que vocês já exercem, né? Então vamos consagrar a vossa vida, o vosso coração, a vossa família, a vossa casa, o vosso trabalho, o vosso estudo, tudo que vocês têm, tudo que vocês são, serão consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, certo? Depois lá no canal Mensageiro de Fátima no Brasil, tem alguns vídeos de Nossa Senhora, que eu falo da questão que até um prato Nossa Senhora, depois de consagrado, Nossa Senhora pode salvar uma alma com um prato que você lavou. Mas daí vocês vê lá que eu explico direitinho. O que eu faço agora é convidar a nossa anfitriã. Eveline. Esqueci o nome. E Eveline, né? E o seu? Everton e Eveline? Aqui na frente. Agora vem eu não estou com frio não, mas ela está tremendo, ó.